Existe um lugar no mundo onde a esperança e o desespero caminham lado a lado todos os dias. Um lugar onde milagres e tragédias acontecem a poucos metros de distância. Um lugar onde famílias inteiras vivem entre o medo e a fé. Esse lugar é um hospital. E foi exatamente em um desses corredores brancos e silenciosos que algo extraordinário aconteceu. Algo que mudou para sempre a vida de 3 famílias e deixou uma equipe médica inteira sem palavras. Esta é a história de uma criança especial, de 3 famílias desesperadas e de um acontecimento que nenhum livro de medicina consegue explicar. Uma história que vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre fé, sobre milagres, sobre o poder da oração inocente de uma criança. Era uma quinta-feira chuvosa de abril, no Hospital São Vicente, um dos maiores hospitais da cidade. O prédio de 12 andares abrigava centenas de pacientes, cada um com sua própria batalha, cada um com sua própria história de dor e esperança. Nos corredores, famílias inteiras passavam dias e noites esperando notícias, orando por um milagre, segurando firme na fé quando tudo parecia perdido. No 5º andar, ala de oncologia pediátrica, uma cena tocante se repetia todos os dias há 3 semanas. Uma menina de apenas 8 anos, de cabelos castanhos cacheados e olhos grandes e brilhantes, caminhava pelos corredores com uma determinação que impressionava a todos. Seu nome era Sofia, e ela não era uma paciente. Era filha de uma das enfermeiras do hospital, Márcia, que trabalhava ali há 15 anos. Sofia conhecia aqueles corredores como a palma da sua mão. Desde pequena, quando não tinha com quem ficar, acompanhava a mãe ao trabalho. Cresceu vendo o sofrimento, mas também vendo a dedicação, o amor, a esperança que pulsava naquele lugar. E mais do que isso, Sofia tinha um dom especial. Ela conseguia enxergar além da dor, além da doença. Conseguia ver a pessoa por trás do paciente. Mãe, disse Sofia numa manhã, puxando a barra do jaleco branco de Márcia, posso orar pelos pacientes hoje? Márcia parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Não era a primeira vez que Sofia fazia esse pedido. A menina tinha uma fé inabalável, uma conexão com Deus que impressionava até mesmo os adultos mais religiosos. Mas Márcia sempre hesitava. O hospital tinha suas regras, seus protocolos. Como explicar para os médicos que sua filha de 8 anos queria orar pelos pacientes? Filha, você sabe que é complicado. As pessoas podem não entender. Mas mãe, insistiu Sofia, com aquela determinação que só as crianças têm, Jesus curava as pessoas. E ele disse que quem acredita nele pode fazer as mesmas coisas. Eu acredito, mãe. Eu acredito de verdade. Márcia sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades do mundo adulto? Como dizer que nem todos acreditam, que nem todos têm fé, que nem todos estão abertos para receber uma oração? Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Dr. Roberto Mendes, o chefe da oncologia pediátrica, se aproximou delas. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem já viu muito sofrimento, mas também era um homem de fé, embora raramente demonstrasse isso no ambiente profissional. Márcia, posso falar com você um momento? Márcia se afastou com o médico, deixando Sofia sentada numa cadeira do corredor. Dr. Roberto olhou para a menina e depois para Márcia. Márcia, eu sei que sua filha tem uma fé muito forte. Eu a vejo aqui todos os dias e percebo como ela olha para os pacientes. Não é curiosidade e não é pena. É amor puro. Márcia sentiu, sem saber onde aquela conversa ia dar. Olha, eu sei que isso pode soar estranho vindo de um médico, mas eu acredito no poder da oração. Já vi muitas coisas na minha carreira que a medicina não consegue explicar. E hoje temos 3 casos muito difíceis. 3 crianças que precisam de um milagre. Dr. Roberto fez uma pausa, olhou novamente para Sofia, que balançava as perninhas na cadeira, cantarolando baixinho uma música de igreja. Se você permitir, se as famílias concordarem, eu gostaria que Sofia orasse por esses 3 pacientes. Não como um tratamento médico, é claro, mas como um complemento, como uma demonstração de amor e fé. Márcia ficou surpresa. Nunca imaginou que um médico, especialmente o chefe do departamento, faria um pedido como esse. Doutor,
Você tem certeza? E se alguém reclamar? E se... Márcia, Dr. Roberto a interrompeu suavemente. Eu já conversei com as 3 famílias. Todas elas são pessoas de fé. Todas elas disseram que receberiam qualquer oração com gratidão e, sinceramente, neste momento a medicina já fez tudo o que podia. O resto está nas mãos de Deus. E foi assim que Sofia começou sua missão. Uma missão que ela não sabia que mudaria não apenas a vida de 3 famílias, mas também a forma como todos naquele hospital enxergavam a fé e os milagres. O primeiro paciente era Miguel, um menino de 10 anos que lutava contra uma leucemia agressiva há 2 anos. Seus pais, João e Ana, eram pessoas simples, trabalhadores rurais que venderam tudo o que tinham para custear o tratamento do filho na cidade. Miguel era um garoto corajoso, que sempre tentava animar os outros pacientes, mas nas últimas semanas sua condição havia se deteriorado drasticamente. Quando Sofia entrou no quarto de Miguel, acompanhada por sua mãe e pelo Dr. Roberto, o menino estava deitado muito pálido, respirando com dificuldade. Seus pais estavam ao lado da cama, segurando suas mãos com lágrimas nos olhos. Miguel, disse Dr. Roberto suavemente, esta é Sofia. Ela gostaria de fazer uma oração por você, se você quiser. Miguel abriu os olhos com esforço e olhou para Sofia. Mesmo debilitado, conseguiu esboçar um sorriso fraco. Oi, Sofia. Você vai orar por mim? Sofia se aproximou da cama, sem medo, sem hesitação. Pegou a mão de Miguel com suas mãozinhas pequenas e quentes. Oi, Miguel. Sim, eu vou orar por você. Mas primeiro você acredita que Jesus pode te curar? Miguel olhou para os pais, que assentiram encorajadoramente. Eu acredito. Minha mãe sempre me disse que Jesus ama as crianças. Sofia sorriu, um sorriso tão puro e cheio de fé que iluminou todo o quarto. Então vamos orar juntos. Sofia fechou os olhos e começou a orar. Não era uma oração decorada, não era uma oração formal. Era uma conversa simples e direta com Deus, como apenas uma criança sabe fazer. Papai do céu, este é o Miguel. Ele está doentinho, mas eu sei que o Senhor o ama muito. O Senhor disse que as crianças são especiais para o Senhor. Por favor, Papai do céu, cura o Miguel. Faz ele ficar forte de novo, faz ele poder brincar, correr, ser feliz. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor pode tudo. Obrigada, Papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Quando Sofia terminou a oração, havia um silêncio profundo no quarto. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio cheio de paz, de esperança. João e Ana estavam chorando, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão, de fé renovada. Dr. Roberto observava tudo com atenção. Como médico, ele sabia que a condição de Miguel era grave, muito grave. Mas como homem de fé, ele também sabia que havia coisas além da compreensão médica. Sofia se despediu de Miguel com um beijo na testa e prometeu voltar no dia seguinte. O segundo paciente era Isabela, uma menina de 6 anos que havia sofrido um acidente de carro 3 semanas antes. Ela estava em coma, e os médicos não tinham muita esperança de recuperação. Seus pais, Carlos e Fernanda, eram jovens, na casa dos 30 anos, e estavam devastados. Quando Sofia entrou no quarto de Isabela, a cena era de partir o coração. A menina estava conectada a várias máquinas, imóvel, enquanto seus pais se revezavam ao lado da cama, conversando com ela, cantando para ela, esperando por qualquer sinal de resposta. Carlos, Fernanda, disse Dr. Roberto, esta é Sofia. Ela gostaria de orar pela Isabela. Carlos olhou para Sofia com olhos vermelhos de tanto chorar. Ela vai orar pela nossa filha? Se vocês permitirem, respondeu Márcia. Sofia tem uma fé muito forte e já orou por muitas pessoas. Fernanda se levantou da cadeira e se aproximou de Sofia. Querida, você realmente acredita que Deus pode acordar nossa Isabela? Sofia olhou para Fernanda com aqueles olhos grandes e cheios de certeza. Tia, eu sei que Deus pode acordar a Isabela. Ele é o Papai do céu. E ele ama todas as crianças. Às vezes ele demora um pouquinho para responder, mas ele sempre responde.
Fernanda ajoelhou-se na altura de Sofia e a abraçou. Então, por favor, ore pela nossa menina. Sofia se aproximou da cama de Isabela. A menina parecia estar dormindo pacificamente, com os cabelos loiros espalhados no travesseiro. Sofia pegou a mão dela e começou a orar. Papai do céu, esta é Isabela. Ela está dormindo há muito tempo, e o papai e a mamã dela estão com saudade. Por favor, papai do céu, acorda a Isabela. Fala para ela que está na hora de acordar, que tem muita gente que ama ela esperando. Eu sei que o Senhor pode fazer isso porque o Senhor fez o mundo inteiro. Obrigada, papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Depois da oração, Sofia ficou alguns minutos segurando a mão de Isabela, como se estivesse transmitindo toda a sua fé e energia para a menina adormecida. Isabela, sussurrou Sofia, você precisa acordar. Seus pais estão esperando você, e eu sei que você é forte. Acorda, tá? Quando saíram do quarto, Carlos e Fernanda estavam visivelmente emocionados. Havia algo diferente no ar, uma sensação de esperança que não existia antes. O terceiro paciente era o mais difícil de todos. Gabriel, um bebê de apenas 1 ano e meio, havia nascido com uma malformação cardíaca complexa. Já havia passado por 3 cirurgias, e os médicos disseram aos pais, Ricardo e Patrícia, que não havia mais nada a fazer. O coraçãozinho de Gabriel estava falhando, e ele provavelmente não passaria da semana. Quando Sofia entrou na UTI pediátrica para ver Gabriel, ela precisou colocar uma roupa especial, máscara e luvas. O bebê estava numa incubadora, cercado por máquinas que monitoravam cada batimento do seu coração frágil. Ricardo e Patrícia estavam destroçados. Eles haviam se casado há 5 anos e Gabriel era o primeiro filho. Haviam sonhado tanto com aquele momento e agora estavam vivendo um pesadelo. Vocês têm certeza de que querem que Sofia ore pelo Gabriel? Perguntou o Dr. Roberto. Eu entendo se preferirem ficar sozinhos com ele. Patrícia olhou para Sofia através da máscara. Quantos anos você tem, querida? 8, respondeu Sofia. Mas eu conheço Jesus desde pequenininha. Minha vovó me ensinou a orar. Ricardo se aproximou. Sofia, você acha que Deus pode salvar nosso bebê? Os médicos disseram que não há mais esperança. Sofia olhou para Gabriel na incubadora. O bebê estava tão pequeno, tão frágil, mas ela não via apenas a doença. Ela via uma vida preciosa, um filho amado de Deus. Tio, eu sei que Deus pode salvar o Gabriel. Ele fez o coraçãozinho do Gabriel, então ele pode consertar também. Às vezes os médicos não conseguem, mas Deus sempre consegue. Sofia se aproximou da incubadora e colocou suas mãozinhas sobre o vidro, bem em cima do peito de Gabriel. Papai do céu, este é o Gabriel. Ele é só um bebezinho, mas o Senhor o conhece desde antes dele nascer. O coraçãozinho dele está doentinho e o papai e a mamã dele estão muito tristes. Por favor, papai do céu, conserta o coração do Gabriel. Faz ele ficar forte, faz ele crescer e ser um menino feliz. Eu sei que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor fez todos os corações do mundo. Obrigada, papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Quando Sofia terminou a oração, algo extraordinário aconteceu. Gabriel, que estava dormindo, abriu os olhinhos e olhou diretamente para Sofia. Por um momento que pareceu eterno, os dois se olharam através do vidro da incubadora. E então Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, mas inconfundível. Patrícia começou a chorar. Ele sorriu. Faz semanas que ele não reage a nada. E ele sorriu para ela. Dr. Roberto observava tudo com atenção. Como médico, ele sabia que bebês às vezes têm reflexos que podem parecer sorrisos, mas havia algo diferente naquele momento, algo que ia além da explicação médica. Sofia se despediu de Gabriel com um beijinho no vidro da incubadora e prometeu voltar no dia seguinte. Naquela noite, Dr. Roberto não conseguiu dormir. Ele ficou pensando nos 3 pacientes, nas orações de Sofia, na fé inabalável daquela menina de 8 anos. Como médico, ele havia aprendido a ser cético, a confiar apenas no que podia ser provado cientificamente. Mas como homem de fé, ele sabia que havia mistérios que a ciência não conseguia explicar. Na manhã seguinte, sexta-feira,
Dr. Roberto chegou ao hospital mais cedo que o normal. Queria verificar pessoalmente o estado dos 3 pacientes antes de começar suas consultas regulares. Primeiro foi ao quarto de Miguel. Quando abriu a porta, não podia acreditar no que via. Miguel estava sentado na cama, conversando animadamente com os pais. Sua cor havia voltado, seus olhos brilhavam, e ele parecia uma criança completamente diferente da que estava morrendo no dia anterior. "Miguel?", disse Dr. Roberto incrédulo. "Como você está se sentindo?" "Doutor", exclamou Miguel com energia. "Eu estou ótimo. Acordei esta manhã me sentindo super bem. Não estou mais cansado, não estou mais com dor. É como se eu fosse uma pessoa nova." Dr. Roberto se aproximou e começou a examinar Miguel. Sua respiração estava normal. Sua cor estava saudável. Seus gânglios haviam diminuído drasticamente. Era impossível. Simplesmente impossível. "João, Ana", disse Dr. Roberto para os pais, "eu preciso fazer alguns exames urgentes. Isso não é normal." João e Ana se olharam e Ana começou a chorar de alegria. "Doutor, nós sabemos que não é normal. É um milagre. A oração da Sofia, Deus ouviu a oração da Sofia." Dr. Roberto saiu do quarto de Miguel em estado de choque e foi direto para o quarto de Isabela. Quando abriu a porta, quase desmaiou. Isabela estava acordada, sentada na cama, conversando com os pais como se nunca tivesse estado em coma. "Papai, mamãe", dizia Isabela, "eu tive um sonho lindo. Tinha uma menina que falou comigo, disse que era hora de acordar." Carlos e Fernanda estavam abraçados, chorando de emoção. "Doutor", gritou Fernanda ao ver Dr. Roberto. "Ela acordou. Nossa filha acordou. Às 6 da manhã, ela simplesmente abriu os olhos e perguntou onde estava." Dr. Roberto se aproximou de Isabela, que o olhou com curiosidade. "Oi, doutor. Por que todo mundo está chorando? Eu só estava dormindo." Dr. Roberto examinou Isabela rapidamente. Todos os reflexos estavam normais. Ela respondia a todas as perguntas corretamente. Não havia nenhum sinal de dano neurológico. Era como se ela nunca tivesse estado em coma. Com o coração disparado, Dr. Roberto correu para a UTI pediátrica para verificar Gabriel. Quando chegou lá, encontrou a equipe médica em polvorosa. As enfermeiras estavam checando e rechecando os monitores. Os médicos estavam fazendo exames urgentes. "Dr. Roberto", chamou a enfermeira-chefe. "O Gabriel, algo extraordinário aconteceu. Todos os parâmetros cardíacos dele se normalizaram durante a noite. O coração dele está funcionando perfeitamente." Dr. Roberto se aproximou da incubadora. Gabriel estava acordado, brincando com as próprias mãozinhas, com uma cor rosada e saudável. Os monitores mostravam um ritmo cardíaco completamente normal. Ricardo e Patrícia estavam ao lado da incubadora, em estado de choque e gratidão. "Doutor", disse Ricardo com a voz embargada, "os senhores disseram que não havia mais esperança. E agora nosso filho está curado." Dr. Roberto não sabia o que responder. Em 30 anos de medicina, nunca havia visto nada parecido. 3 pacientes terminais, 3 casos sem esperança, 3 curas inexplicáveis. E tudo depois das orações de uma menina de 8 anos. A notícia se espalhou pelo hospital como fogo. Em poucas horas todos os funcionários sabiam sobre os 3 milagres. Alguns eram céticos, tentando encontrar explicações médicas. Outros eram crentes, vendo a mão de Deus em ação. Mas todos concordavam em uma coisa: algo extraordinário havia acontecido. Quando Sofia chegou ao hospital naquela manhã com sua mãe, foi recebida como uma heroína. Pacientes, familiares, médicos, enfermeiros, todos queriam conhecer a menina que havia orado pelos 3 milagres. Mas Sofia, com sua simplicidade infantil, não entendia toda aquela comoção. "Mãe", perguntou para Márcia, "por que todo mundo está me olhando assim? Eu só orei. Foi o Papai do Céu que curou eles." Dr. Roberto reuniu toda a equipe médica para discutir os casos. Ele sabia que precisava documentar tudo, que precisava tentar encontrar uma explicação científica. Mas no fundo do coração, ele sabia que havia presenciado algo que ia além da medicina. "Colegas", disse Dr. Roberto para a equipe, "vocês todos conhecem estes 3 casos.
Vocês sabem que, medicamente falando, não havia esperança para nenhum deles. Miguel estava em fase terminal, Isabela tinha danos neurológicos irreversíveis, Gabriel tinha uma malformação cardíaca incompatível com a vida. Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos médicos presentes. Eu sei que alguns de vocês são céticos em relação à fé, à oração, aos milagres. Eu respeito isso. Mas como médicos, nossa obrigação é observar, documentar e tentar entender. E o que aconteceu aqui, eu não consigo explicar com a medicina. Dr. Carla Mendonça, uma das oncologistas mais respeitadas do hospital, levantou a mão. Roberto, eu examinei pessoalmente o Miguel esta manhã. Fiz novos exames de sangue, nova tomografia. Não há mais nenhum sinal de leucemia. É como se a doença nunca tivesse existido. Em 30 anos de oncologia, eu nunca vi nada parecido. Dr. Paulo Henrique, neurologista responsável pelo caso de Isabela, também se manifestou. A Isabela passou por uma ressonância magnética esta manhã. Não há nenhum sinal de lesão cerebral. O cérebro dela está perfeito. Medicamente falando, isso é impossível. Ela ficou 3 semanas em coma profundo, sem atividade cerebral significativa. Dr. Amanda Silva, cardiologista pediátrica responsável por Gabriel, balançou a cabeça ainda incrédula. O Gabriel. Eu acompanho este caso desde o nascimento. Ele tinha uma malformação complexa que afetava múltiplas estruturas do coração. Esta manhã, fiz um ecocardiograma completo. O coração dele está anatomicamente perfeito. É como se ele tivesse nascido com um coração completamente normal. O silêncio tomou conta da sala. Médicos acostumados a lidar com fatos, com evidências, com explicações científicas, estavam diante de algo que desafiava tudo o que haviam aprendido. Dr. Roberto quebrou o silêncio. Eu sei que isso é difícil de aceitar. Eu mesmo estou lutando para entender. Mas nós não podemos ignorar os fatos. 3 pacientes terminais foram completamente curados após receberem orações de uma criança de 8 anos. Podemos chamar de coincidência, de remissão espontânea, de erro de diagnóstico. Mas no fundo todos nós sabemos que isso vai além da explicação médica. Enquanto os médicos debatiam, Sofia estava nos corredores do hospital, visitando seus 3 amigos curados. Primeiro foi ver Miguel, que estava brincando com um quebra-cabeças na cama. Miguel! Exclamou Sofia, correndo para abraçá-lo. Como você está? Sofia! Respondeu Miguel, retribuindo o abraço. Eu estou ótimo. Os médicos disseram que eu posso ir para casa amanhã. Obrigado por orar por mim. Jesus realmente me curou. Sofia sorriu, feliz por ver o amigo bem. Eu sabia que o Papai do Céu ia te curar. Ele te ama muito. Depois foi visitar Isabela, que estava desenhando com giz de cera. Isabela! Que bom que você acordou! Isabela olhou para Sofia com curiosidade. Você é a menina do meu sonho. Você falou comigo quando eu estava dormindo. Sofia ficou surpresa. Eu falei com você no sonho? Sim. Você disse que era hora de acordar, que meus pais estavam esperando. E então eu acordei. Sofia sorriu, maravilhada com os caminhos misteriosos de Deus. Por último foi ver Gabriel na UTI pediátrica. O bebê estava acordado, brincando com um mobile colorido. Quando viu Sofia, começou a bater palminhas e sorrir. Oi, Gabriel, disse Sofia, colocando a mão no vidro da incubadora. Você está bem melhor. Gabriel esticou as mãozinhas em direção a Sofia como se quisesse tocá-la. Patrícia, que estava ao lado da incubadora, se aproximou de Sofia. Sofia, querida, eu não sei como agradecer. Você salvou nosso filho. Você é um anjo. Sofia balançou a cabeça. Tia, eu não sou anjo. Eu sou só uma menina que gosta de orar. Foi Jesus que salvou o Gabriel. Naquela tarde, a notícia dos 3 milagres havia se espalhado pela cidade inteira. Jornalistas começaram a ligar para o hospital, querendo entrevistar Sofia e as famílias. Redes sociais fervilhavam com a história da menina que orou por 3 crianças e todas foram curadas. Mas Sofia não entendia toda aquela agitação. Para ela, orar era algo natural, algo que fazia todos os dias.
Ela não via nada de extraordinário no que havia acontecido. Mãe, perguntou para Márcia enquanto voltavam para casa, por que todo mundo está falando de mim? Eu só fiz o que a vovó me ensinou. Márcia olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia que a vida de Sofia havia mudado para sempre. A menina havia se tornado o centro de uma atenção que ela nem compreendia. Filha, o que você fez foi muito especial. Você orou por 3 crianças muito doentes e todas elas ficaram curadas. As pessoas estão impressionadas porque isso não acontece todos os dias. Sofia pensou por um momento. Mas mãe, Jesus curava as pessoas todos os dias quando ele estava aqui na terra. Por que as pessoas ficam impressionadas quando ele ainda cura hoje? Márcia não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 8 anos a complexidade da fé adulta, as dúvidas, os questionamentos, o ceticismo que o mundo moderno havia desenvolvido em relação aos milagres? Nos dias seguintes, o Hospital São Vicente se tornou um local de peregrinação. Famílias de todo o país começaram a chegar, trazendo seus filhos doentes, esperando que Sofia orasse por eles. A direção do hospital ficou numa situação delicada. Como lidar com aquela situação sem precedentes? Dr. Roberto foi chamado para uma reunião com a diretoria do hospital. O diretor-geral, Dr. Fernando Augusto, estava visivelmente preocupado. Roberto, você entende a situação em que nos encontramos? Temos centenas de pessoas na porta do hospital querendo que uma criança de 8 anos ore por seus filhos. Como vamos lidar com isso? Dr. Roberto suspirou. Fernando, eu entendo sua preocupação, mas não podemos ignorar o que aconteceu. 3 pacientes terminais foram completamente curados. Como médicos, nossa obrigação é investigar, documentar, tentar entender. Mas Roberto, interveio Dr. Luciana Santos, diretora administrativa, nós somos um hospital, não uma igreja. Não podemos transformar este lugar num centro de cura pela fé. Dr. Roberto se levantou. Luciana, com todo respeito, nós somos um hospital, sim. Mas nossa missão é curar pessoas. E se a oração está curando pessoas, não deveríamos pelo menos considerar isso. A discussão se estendeu por horas. No final chegaram a um acordo. Sofia poderia continuar orando por pacientes, mas apenas com autorização expressa das famílias e sob supervisão médica rigorosa. Todos os casos seriam documentados e estudados. Enquanto isso, Sofia continuava sua rotina normal. Ia à escola, brincava com os amigos, fazia as lições de casa. A única diferença é que agora, algumas tardes por semana, ela ia ao hospital orar por crianças doentes. Os milagres continuaram acontecendo. Maria Eduarda, de 4 anos, com paralisia cerebral, começou a andar após a oração de Sofia. Pedro Henrique, de 12 anos, com câncer no cérebro, teve o tumor completamente desaparecido. Ana Clara, de 6 meses, com síndrome de Down e problemas cardíacos, teve uma melhora surpreendente em todas as suas condições. Cada caso era rigorosamente documentado pela equipe médica, exames antes e depois das orações, relatórios detalhados, consultas com especialistas de outros hospitais. E em todos os casos, a conclusão era a mesma: curas inexplicáveis do ponto de vista médico. A história chegou aos ouvidos de pesquisadores de universidades renomadas. Médicos de outros países vieram ao Brasil para estudar os casos. Documentários foram feitos, livros foram escritos, estudos científicos foram publicados. Mas para Sofia nada disso importava. Ela continuava sendo uma menina simples, de fé simples, que acreditava no poder da oração. Um dia, um repórter famoso conseguiu uma entrevista com Sofia. Ele queria entender como uma criança de 8 anos conseguia realizar milagres que médicos experientes não conseguiam explicar. Sofia, perguntou o repórter, você se considera especial? Você acha que tem um dom que outras pessoas não têm? Sofia pensou por um momento, balançando as perninhas na cadeira. Tio, eu acho que todas as pessoas podem orar. Jesus disse que qualquer pessoa que acredita nele pode orar e ser ouvida. Eu não sou especial. Eu só acredito muito no que Jesus disse. Mas, Sofia, você não fica impressionada quando vê as crianças sendo curadas depois das suas orações? Sofia sorriu. Eu fico feliz, muito feliz.
Mas eu não fico impressionada, porque eu sei que Jesus pode curar. Ele sempre podia curar. As pessoas é que às vezes esquecem disso. O repórter ficou sem palavras. Como uma criança de 8 anos podia ter uma fé tão simples e ao mesmo tempo tão profunda? 6 meses depois dos primeiros milagres, o Hospital São Vicente havia se tornado um dos centros médicos mais estudados do mundo. Pesquisadores de Harvard, Oxford, Sorbonne, todos queriam entender o fenômeno Sofia. Mas os médicos que trabalhavam diariamente com Sofia começaram a perceber algo interessante. Não eram apenas as crianças que estavam sendo curadas. As famílias também estavam sendo transformadas. Pais que haviam perdido a fé a recuperavam. Casamentos que estavam se desfazendo por causa do estresse da doença dos filhos se fortaleciam. Irmãos que se sentiam negligenciados encontravam seu lugar na família novamente. Dr. Roberto começou a documentar essas transformações também. Ele percebeu que Sofia não estava apenas curando corpos. Ela estava curando famílias inteiras. Márcia, disse Dr. Roberto numa tarde, eu preciso te contar algo. Em todos esses meses observando Sofia, eu percebi que ela não apenas ora pelas crianças. Ela conversa com as famílias, ela escuta, ela demonstra amor genuíno. Ela está fazendo muito mais do que orar. Ela está amando. Márcia assentiu. Doutor, Sofia sempre foi assim. Desde pequena, ela tem uma capacidade incrível de amar as pessoas. Ela não vê defeitos, não julga, não tem preconceitos. Ela apenas ama. E talvez, refletiu o Dr. Roberto, seja esse amor que está fazendo a diferença. Talvez os milagres não sejam apenas resultado da oração, mas da combinação da oração com o amor genuíno. 1 ano depois dos primeiros milagres, Sofia havia orado por mais de 200 crianças. Nem todas foram curadas instantaneamente, mas todas tiveram algum tipo de melhora. E mais importante, todas as famílias relataram uma transformação positiva em suas vidas. A comunidade científica continuava dividida. Alguns pesquisadores tentavam encontrar explicações psicológicas, neurológicas e imunológicas para as curas. Outros simplesmente admitiam que havia fenômenos que a ciência ainda não conseguia explicar. Mas para as famílias que vivenciaram os milagres, não importavam as explicações científicas. Elas sabiam que suas vidas haviam sido tocadas por algo divino, algo que transcendia a compreensão humana. Miguel, agora com 11 anos e completamente curado, se tornou um dos melhores amigos de Sofia. Ele frequentemente acompanhava nas visitas ao hospital, ajudando a animar outras crianças doentes. Sofia, disse Miguel numa tarde, você salvou minha vida. Como posso agradecer isso? Sofia olhou para o amigo com aquele sorriso puro que a caracterizava. Miguel, eu não salvei sua vida. Jesus salvou. E você não precisa me agradecer. Você precisa agradecer a Ele. E sabe como faz isso? Ajudando outras pessoas, sendo gentil, orando por quem precisa. Isabela, agora com 7 anos, também se recuperou completamente. Ela não tinha nenhuma sequela do acidente ou do coma. Seus pais, Carlos e Fernanda, se tornaram voluntários no hospital, ajudando outras famílias que passavam pelo mesmo drama que eles viveram. Gabriel, agora com 2 anos e meio, era uma criança saudável e alegre. Seus pais, Ricardo e Patrícia, criaram uma fundação para ajudar famílias de crianças com problemas cardíacos, inspirados pela experiência que viveram. E Sofia continuava sendo uma menina normal. Ia à escola, brincava, estudava, brigava com a mãe quando não queria tomar banho. A única diferença é que agora ela sabia que tinha uma missão especial, levar esperança para famílias que estavam passando pelos momentos mais difíceis de suas vidas. Mãe, disse Sofia numa noite, antes de dormir, por que Deus me escolheu para orar pelas crianças doentes? Márcia se sentou na cama da filha e acariciou seus cabelos. Filha, eu acho que Deus não te escolheu porque você é especial. Eu acho que você se tornou especial porque escolheu obedecer a Deus. Você poderia ter medo, poderia ter vergonha, poderia achar que era responsabilidade dos adultos, mas você escolheu confiar, escolheu orar, escolheu amar. Sofia pensou por um momento. Mãe, todas as crianças podem fazer isso? Sim, filha.
Todas as crianças podem orar, podem amar, podem confiar em Deus. O problema é que às vezes os adultos ensinam as crianças a terem medo, a duvidarem, a acharem que Deus não escuta. Então, disse Sofia com determinação, eu vou ensinar outras crianças a orarem também. Assim, mais crianças doentes podem ficar curadas. E foi exatamente isso que Sofia fez. Ela começou a ensinar outras crianças a orarem pelos doentes. Criou um grupo chamado Pequenos Intercessores, onde crianças de várias idades se reuniam para orar por pessoas que precisavam de cura. O grupo cresceu rapidamente. Logo havia pequenos intercessores em várias cidades em vários países. Crianças do mundo inteiro estavam aprendendo a orar com fé, a acreditar em milagres, a demonstrar amor pelos que sofriam. E os milagres continuaram acontecendo. Não apenas no Hospital São Vicente, mas em hospitais do mundo inteiro onde os pequenos intercessores oravam. A comunidade médica internacional começou a reconhecer oficialmente o efeito Sofia, como passou a ser chamado o fenômeno das curas inexplicáveis associadas às orações infantis. Vários hospitais criaram programas de neterapia espiritual pediátrica, onde crianças oravam por outras crianças doentes. 5 anos depois dos primeiros milagres, Sofia, agora com 13 anos, foi convidada para falar numa conferência médica internacional. Era a primeira vez que uma criança era convidada para falar para uma plateia de médicos e pesquisadores renomados. Doutores, disse Sofia para a plateia de mais de 1000 pessoas, vocês estudaram muito para aprender a curar pessoas. Vocês sabem muitas coisas que eu não sei. Mas tem uma coisa que talvez vocês tenham esquecido: Deus também quer curar as pessoas. E Ele usa vocês, Ele usa os remédios, Ele usa as cirurgias, mas às vezes Ele também usa as orações. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia atenta. Eu não sei por que algumas pessoas são curadas e outras não. Eu não entendo por que algumas orações são respondidas rapidamente e outras demoram. Mas eu sei uma coisa: Deus sempre escuta. E Ele sempre responde. Às vezes a resposta é sim e às vezes é não, às vezes é espera um pouco, mas Ele sempre responde. Sofia continuou. Vocês podem continuar estudando, tentando entender como os milagres acontecem. Isso é importante, mas não esqueçam de orar também. Não esqueçam de pedir a Deus para ajudar vocês a curarem as pessoas, porque no final das contas todos nós queremos a mesma coisa: que as pessoas fiquem bem. Quando Sofia terminou de falar, a plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois explodiu em aplausos. Médicos experientes, pesquisadores renomados, cientistas céticos, todos estavam aplaudindo uma menina de 13 anos que havia lembrado a eles algo fundamental: a medicina não é apenas ciência, é também compaixão, amor, esperança. Hoje, 10 anos depois dos primeiros milagres, Sofia é uma jovem de 18 anos que estuda medicina. Ela quer se tornar médica para combinar o conhecimento científico com a fé que sempre teve. O Hospital São Vicente se tornou um centro de referência mundial em medicina integrativa, combinando tratamentos médicos convencionais com terapias espirituais. Milhares de crianças já foram beneficiadas pelos programas desenvolvidos lá. Miguel, Isabela e Gabriel, agora adolescentes saudáveis, continuam sendo amigos próximos de Sofia. Eles frequentemente visitam o hospital para contar suas histórias para outras famílias, oferecendo esperança e encorajamento. Os pequenos intercessores se tornaram um movimento mundial, com milhões de crianças orando por pessoas doentes em todo o planeta. Estudos mostram que hospitais com programas de oração infantil têm taxas de recuperação significativamente maiores. E Dr. Roberto, ele escreveu um livro sobre sua experiência, chamado Quando a Medicina Encontra a Fé. O livro se tornou um best-seller mundial e inspirou uma nova geração de médicos a considerarem a dimensão espiritual no tratamento de seus pacientes. Mas talvez a lição mais importante de toda essa história não seja sobre milagres ou curas inexplicáveis. Talvez seja sobre algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo: o poder da fé inocente, do amor genuíno, da esperança que se recusa a desistir. Sofia ensinou ao mundo que às vezes as respostas mais profundas vêm das perguntas mais simples, que às vezes a sabedoria mais verdadeira vem dos corações mais puros,
Que às vezes os milagres mais extraordinários acontecem através das pessoas mais ordinárias. E mais importante, ela ensinou que a oração não é sobre palavras bonitas ou fórmulas complicadas. A oração é sobre conversar com Deus como uma criança conversa com seu pai. Com simplicidade, com confiança, com amor. Porque no final das contas, talvez seja isso que todos nós precisamos aprender: a orar como crianças, a acreditar como crianças, a confiar como crianças, e quando fazemos isso, descobrimos que os milagres não são coisas raras que acontecem apenas nas histórias. Eles estão ao nosso redor, esperando apenas que tenhamos fé suficiente para vê-los.